Olá! Estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e hoje vamos falar sobre um tema bem atual e de grande relevância em um cenário de pandemia: o uso de tapetes sanitizantes como uma forma de diminuir e prevenir a contaminação em estabelecimentos, tanto da saúde quanto em estabelecimentos de ordem geral na pandemia da Covid-19. E para falar sobre o assunto, nós vamos contar com a participação da mestre Isabela Esnardo Guzmão, que defendeu a sua dissertação de mestrado, sob minha orientação, pelo Programa de Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana, que teve como um tema Cleaning Mat, o tapete sanitizante para estabelecimentos da saúde e em geral. Seja bem-vinda, Isabela. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o convite para participar desse Saúde em Foco e poder falar sobre um tema de tanta relevância e que busca soluções para minimizar e prevenir a contaminação pela Covid-19, não só nos estabelecimentos de saúde, mas também em outros ambientes sociais. Eu também gostaria de agradecer ao curso de Design de Produtos da UFN, em especial ao Laboratório de Design, né, ao professor Miguel Pelizan e à aluna Francisca Adoro por contribuírem com uma parte essencial e fundamental no desenvolvimento desse produto. Obrigada, Isabela. Também contamos com a presença do professor Miguel Pelizan. O professor Miguel é do curso de Design aqui da instituição e do Laboratório de Design de Produtos, que juntamente conosco, né, professor Miguel desenvolveu então o produto da dissertação da Isabela. Obrigada por sua presença. Agradeço o convite e espero que o trabalho desenvolvido pela Isabela e a professora Patrícia sirva de estímulo para que cheguem também até nós outros desafios e demandas da área da saúde para o desenvolvimento conjunto. Muito obrigada. E desde que a Organização Mundial da Saúde, em 2020, declarou o novo coronavírus como uma pandemia, todos os países do mundo se organizaram com medidas para minimizar, né, a transmissão da doença. Todas elas foram e continuam sendo de extrema importância. Nós lançamos mãos de medidas como o uso de máscara, a lavagem correta das mãos, o uso do álcool gel, álcool 70 em gel para antisepsia das mãos, além de medidas para que a gente pudesse lançar mão de fazer a descontaminação das superfícies e torná-las seguras para uso. Então, elas foram emergenciais e significativas em todo o mundo. E falando no mundo, nós vamos chamar aqui conosco agora a Camila Dalcin Biazus. A Camila é enfermeira, doutora pela Universidade de Santa Catarina Federal e está fazendo doutorado na Universidade de Dundee, na Escócia. E ela vai nos relatar quais foram as principais medidas, né, que foram adotadas no Reino Unido e também vai trazer a vivência dos principais cuidados, quais as medidas de higienização em relação às solas dos sapatos também, né, que foram adotadas por eles a fim de tornar os ambientes ainda mais seguros para a circulação das pessoas. E acredito que dentro desse contexto a gente tem que entender que aqui a Escócia, né, ficou em lockdown. Então, significa que não teve contato. Por exemplo, as universidades fecharam. No momento, a maioria das atividades das universidades ainda são de maneira online, por mais que a pandemia, nesse momento, esteja um pouco mais controlada, né, devido à vacinação. Entrei em contato com profissionais que estão na linha de frente aqui no Hospital de Dundee, que é o Hospital Ninewells, e eles realmente dividiram. Quando eu perguntei para eles sobre as questões de higienização, são as questões padrões, né? Questão da higienização das mãos, oferecer então álcool gel em vários locais do hospital, oferecer a máscara descartável, porém, com relação a tecnologias de higienização da sola dos pés, realmente não existe nada que esteja sendo utilizado aqui neste momento. Eles estão usando algumas câmeras de pressão negativa em algumas situações, mas não esse tipo de tecnologia, o que me deixou muito impressionada, então, né, com esse projeto, então, da Isabela Guzmão e que foi orientada pela professora Patrícia Dotto, porque a criação desse cleaning mat, esse tapete sanitizante é muito importante, é uma coisa totalmente nova. E quando eu perguntei pro
para esses profissionais que trabalham no hospital. Eu até comentei, né, da Cleaning Mat, e eu acredito que é para a gente perceber, né, todo o potencial que se tem desses produtos desenvolvidos pelo mestrado profissional em saúde materna e infantil e quanto eles podem mudar realidades. Quem sabe para poder ser utilizado aqui na Escócia, então em vários outros países também, ainda mais nesse momento de pandemia, onde a gente mais do que nunca está entendendo esse contexto e a importância de não transmitir, né, não levar o vírus ou fazer a transmissão pelo ar nesse sentido. Muito importante a fala da Camila, né, trazendo para nós também a maneira como se organizou, né, lá no Reino Unido, toda a questão das medidas de prevenção. E um ponto bem interessante que eu destaco na fala dela é a inovação que ela considerou o tapete que nós desenvolvemos, né? E, na verdade, é uma tecnologia que foi desenvolvida aqui na Universidade Franciscana e que pode ser utilizada em todos os ambientes da saúde em geral e, quiçá, no mundo, né? Então, também pensando em termos de Brasil agora e trazendo para a nossa realidade, né? Desde que foram notificados os primeiros casos da Covid-19 e em fevereiro de 2020, muitas medidas foram lançadas para mitigar, ou seja, para diminuir, né, a contaminação, controlar e tentar prevenir essa contaminação, né, como o distanciamento social, o uso obrigatório das máscaras, a antisepsia correta das mãos, todo mundo aprendeu a higienizar corretamente as suas mãos, né, logísticas de restrição de atendimento ao público e também vamos destacar a limpeza e a desinfecção dos estabelecimentos, né? As adequações que os locais passaram para que eles pudessem proporcionar a circulação de pessoas de forma segura. Então, para falar sobre o tema, nós também convidamos a professora Aline Krieger Batista. A professora Aline, ela é do curso de odontologia aqui da Universidade Franciscana e ela é membro da Comissão de Biossegurança. E junto com uma equipe de profissionais, ela escreveu um protocolo de biossegurança para fazer com que a gente pudesse proporcionar a circulação segura, né, no ambiente da saúde. Então, ela vai trazer para nós um olhar voltado para as práticas, né, as mudanças que ocorreram na pandemia para minimizar o contágio pela Covid-19 e também a importância, claro, dos tapetes sanitizantes nos estabelecimentos. E a gente sabe que a contaminação que está presente no piso e que as bactérias que estão ali, elas vão ser transferidas para as outras áreas do piso, por meio do sapato, e que elas ficam, na sua maioria, concentradas na linha de circulação das pessoas. Dessa forma, o tapete sanitizante se faz necessário para minimizar esse risco de contaminação e de circulação. Então, o quanto mais nós pudermos reduzir a contaminação desses espaços de saúde, menor vai ser o risco para o paciente que está em um procedimento odontológico. Menor vai ser o risco para o estudante, para o professor, levar contaminação para sua casa. Por isso, eu acredito que o grande objetivo de utilizar os tapetes sanitizantes é minimizar o risco de contaminação. Eu acredito que o projeto que a Prof. Patrícia está desenvolvendo dos tapetes sanitizantes, ele tem um grande potencial para auxiliar na adequação dos ambientes de saúde. E eu falo isso não só agora no enfrentamento à pandemia, mas também como uma boa prática de biossegurança para esses locais de saúde. Então, eu quero desejar muito sucesso na execução desse projeto, que vocês possam alcançar o objetivo que vocês estão traçando. Um beijo e até breve. Então, fica evidente, né, a necessidade de lançarmos mão desses cuidados, né, de organizar os locais de trabalho de grande circulação para que a gente possa diminuir, então, a quantidade de micro-organismos circulantes e, é claro, que a gente está falando também, em especial, do coronavírus, né. Isabela, você que, então, desenvolveu a dissertação, né, com esse tema, eu gostaria que te destacasse para nós a importância
importância dos protocolos, né, de tudo que você estudou a respeito, como que os protocolos foram construídos na pandemia e a importância deles para que a gente pudesse retomar as atividades e, claro, destacar também a importância da descontaminação das solas dos sapatos nesse contexto. Bom, os protocolos, né, eles são de extrema relevância, de extrema importância, já que eles têm o objetivo de proporcionar uma maior segurança para as atividades cotidianas essenciais, né, em questão do próprio convívio social, que por mais que esteja limitado, ainda se faz necessário, né, durante todo esse período. E a importância da descontaminação das solas de calçados é justamente evitar a propagação de contaminação de um local para outro, né, visando tornar o mais seguro possível todos os ambientes, principalmente no controle da infecção. Na verdade, o que foi feito é uma busca para aprimorar todas as técnicas já existentes, né, Isabela? O que se buscou, Sim. o que vocês buscaram junto com o professor Miguel, comigo e em toda a tua dissertação foi verificar o que já existia e aí, sim, aprimorar, qualificar e trazer um produto com uma maior segurança, eficácia e qualidade para os ambientes, né? Isso. A ideia surgiu a partir da observância das necessidades, né, da contenção da contaminação, e ao avaliar todos os produtos disponíveis no mercado atualmente, percebemos pontos que necessitavam de melhoramento, né, lacunas que não abrangiam a segurança total, né? Então, assim, o nosso objetivo foi desenvolver um produto com maior segurança à comunidade, né, durante a pandemia e após. A ideia foi desenvolver, então, um produto completo, de fácil utilização, que fosse seguro, eficiente e que pudesse abranger os mais diferentes locais, né, desde ambientes hospitalares quanto ambientes comerciais. O nosso próximo passo, então, vai ser desenvolver algumas novas versões, né, que possam ser utilizadas em todos os ambientes, para assegurar o controle da contaminação, assim como a circulação das pessoas, né? A gente focou, então, em desenvolver um produto inovador, um sistema que promovesse a desinfecção de forma segura, eficiente e que também suprisse a demanda e as lacunas encontradas no mercado. E professor Miguel, pensando agora em todo o suporte, né, que foi dado pelo laboratório de práticas do curso de design da UFN, vocês auxiliaram em todo o início, né, desde o princípio do primeiro desenho, que na verdade se inicia com um desenho inicial feito a próprio punho. Gostaria que o senhor contasse um pouco a respeito e depois ele vai evoluindo, né? Tudo isso embasado em revisões sistemáticas, em retrospectivas históricas que pudessem então nos proporcionar os tapetes já existentes e a partir disso ir aprimorando até chegar no desenho final. Bom, nós nos valemos de uma metodologia de projeto de produto. Usamos, nesse caso, do desenvolvimento do tapete sanitizante, um método desenvolvido por Pau e Baetz. São alguns dos autores de referência nessa área, né? E eles partem do princípio de que existe um problema, né? E esse deve ser resolvido. Então, no caso, né, o que nós constatamos como problema foi a ineficiência em alguns aspectos dos tapetes sanitizantes atuais. Então, nós coletamos o máximo de informações possíveis sobre o universo que cerca esse produto e também levantamos o que é primordial, né, as necessidades dos prováveis usuários. Então, o produto resultante não é o produto que eu almejava, o produto que eu queria, o que a Isabela queria, né? É o produto realmente que as pessoas necessitam. Então, essas necessidades que os usuários levantam, que geralmente são subjetivas, elas foram posteriormente transformadas em requisitos, e esses requisitos eles são mensuráveis, né? São mais palpáveis do ponto de vista do projeto. Então, posteriormente, nós utilizamos uma ferramenta chamada matriz morfológica, que eu considero que é praticamente o coração aqui do desenvolvimento do projeto, né? Que nos permitiu decompor
o todo de um produto em porções menores, então geralmente divididas por funções. Então, para cada uma dessas pequenas porções, nós geramos várias alternativas, né? Alternativas de funcionamento, alternativas estéticas, enfim. E para cada uma dessas alternativas, houve um trabalho bastante exaustivo de fazer a descrição de pontos fortes e pontos fracos, né? Então, isso permitiu, posteriormente, comparar cada uma dessas alternativas geradas e seguir uma linha lógica para definir o conceito do produto. Então, isso facilitou sobremaneira o desenvolvimento. A etapa seguinte, então, foi o projeto preliminar, né, onde nós definimos medidas e materiais para construir o protótipo, e, finalmente, o protótipo permitiu análise de uso e realimentação para execução de desenhos técnicos finais do produto. Ótimo. Isabela, o que você destaca para o telespectador, para todo mundo que está conhecendo o tapete pela primeira vez? Qual é o destaque principal? Que diferencial ele tem dos outros já existentes no mercado? Bom, o nosso diferencial, né, o diferencial do nosso produto, ele seria a forma como vai ocorrer a descontaminação nos solados, né? Pensamos em utilizar, então, um sistema que, além de diminuir os riscos de acidentes, também reduz a porcentagem da proliferação microbiológica, né, no produto em si. Ele conta, então, com um layout que vai facilitar a limpeza, vários fatores foram considerados, né, durante o desenvolvimento desse produto, como o professor Miguel já falou, todos os requisitos foram minuciosamente estabelecidos para buscar um produto completo e eficaz com uma aplicabilidade relevante, né? Eu vou mostrar alguns vídeos do produto. Então, ele seria um produto movido a... possui uma parte elétrica, né? Que alimenta o sistema de ultrassom, que foi o sistema utilizado e escolhido para fazer a desinfecção. Ele é compacto. O usuário, ele fica na plataforma, né? Ele sobe no tapete, higieniza os seus solados, parte para uma área seca, onde ele seca seus pés e sai do tapete. Isso é uma pergunta que eu acho que o telespectador também está se fazendo, a questão da umidade, né? Porque, claro que automaticamente a gente compara o tapete com os que nós já estamos vendo e circulando em todos os ambientes onde nós... na cidade, enfim. Então, uma das grandes questões é a umidade que fica na sola dos pés, né? E também o material, até que ponto ele realmente é higienizado de forma correta, até que ponto a gente consegue controlar e saber que aquele líquido está sendo eficaz, né? Ou ele não sofreu alguma saturação. Então, tudo isso foram questionamentos que nós nos fizemos, posso me incluir também, claro, né? Nós todos, para que a gente pudesse levar para o consumidor futuramente um produto que não tivesse essas, digamos que, lacunas, né? Isso, como dá para ver no vídeo, existe uma névoa, né, a partir do sistema de ultrassom, considerável, mas a partir dos testes feitos, ela não umedece tanto o solado como os tapetes atuais no mercado. Então, isso torna ele também bem mais seguro, né, evitando riscos de acidentes devido à umidade nos solados. Esse foi, acho que, o nosso grande diferencial. E a questão da restrição da névoa também, né? Ela fica mais restrita ao ambiente do próprio tapete, né? Isso. Então, dificilmente contamina as laterais, enfim. Então, acredito, assim, que do jeito que nós optamos, né, por fazer essa névoa, podemos quase considerar uma névoa seca, né? Ela vai minimizar bastante a questão da umidade no entorno.
E esse produto que agora, né, estamos já numa fase mais avançada de registro, né, junto ao INPI. Gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito dos próximos passos, qual a evolução até que ele chegue ao mercado. Bom, estamos realizando testes, né, microbiológicos ainda para selecionar qual é o melhor produto sanitizante para ser utilizado, mas o produto ele já foi registrado, né, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né, o INPI, como um desenho industrial, né? E ainda estamos sob avaliação dos dados enviados e após essa avaliação, logo mais já teremos o registro final, né, do produto. Para realizar esse registro é necessário seguir alguns requisitos, né, principalmente de caráter de inovação e originalidade. E o tapete Clean Match, ele consegue abranger todos os requisitos, principalmente nessa questão do processo de descontaminação, né? Como o professor Miguel disse, é uma névoa seca, já que ele não umedece tanto, ele não consegue, ele não vai contaminar tanto ao redor, né? Do local que ele se encontra, ele também possui um fácil design para limpeza. Tudo isso foi pensado preconizando a mínima contaminação e a mínima proliferação de micro-organismos. Professor Miguel, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da importância desse trabalho integrado, né, nos diferentes setores da instituição e o quanto isso reflete positivamente nesse cenário de pandemia, no seu olhar. Bom, para nós, eu digo designers de produto, o trabalho integrado ele não é uma novidade, né? Geralmente a formação do designer ela prevê que a gente deva trabalhar em conjunto com outros profissionais, tá? Mas é sempre estimulante, né, essa questão do desafio de solucionar um problema, né, através da identificação das necessidades da população e a possibilidade de colocar no mercado um produto inovador, né, que você sabe que vai ser útil e bem aceito, né? Então, isso para nós é extremamente estimulante. Eu acredito, né, nesse contexto da pós-pandemia, que nós vamos ter uma mudança muito significativa nos hábitos de saúde da sociedade. E produtos como esse que a Isabela desenvolveu, eles vão fazer com certeza parte do nosso cotidiano. Com certeza. E Isabela, para você que fez o mestrado aqui na instituição, né, desenvolveu um produto num cenário de pandemia, né, numa área da saúde, o que representou para ti? Foi muito gratificante, né, e desafiador ao mesmo tempo desenvolver esse produto com tanto impacto, né, como esse e de tamanha relevância não só para os setores de saúde, mas para a comunidade em si. Foi muito reconfortante também saber que meu trabalho ele pode contribuir com o bem-estar e com a segurança, né, para as novas formas de convívio social e profissional dos indivíduos. É realizador saber que eu pude criar um impacto positivo na comunidade. E como profissional da saúde, nesse momento eu me senti no dever de desenvolver um produto que contribuísse para atravessar esse período. E eu sei que a partir de agora, né, com as relações atuais, esse cuidado de biossegurança ele vai ser integrado no cotidiano de todos. Então foi bem gratificante poder desenvolver esse trabalho. Para todos nós, né? Cuidados que vieram para ficar, com certeza. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos, né, a vocês por terem participado deste programa com essa temática tão relevante, como nós já falamos, nesse cenário pandêmico e que um produto que venha a trazer, então, um controle e uma mitigação da contaminação e também uma prevenção dessa contaminação, né? Cuidados que vieram para ficar e somar a essas novas posturas, né?
O Saúde em Foco vai ficando por aqui. Se você quiser rever o programa, pode nos assistir no canal do YouTube, o youtube.com/UFNTV. Obrigada por sua companhia e até o próximo programa. Tchau!